Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai começar a falar sobre os estágios de execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem que saber o que acontece de forma simples. O que é que acontece de forma simples? A gente sabe que tem o empenho, a liquidação e o pagamento. Mas de forma simples, o que é que acontece em cada um desses três estágios? De forma breve. No empenho, surge uma obrigação potencial. E aqui o crédito é consumido. Então, duas características. Obrigação potencial o crédito é consumido. Na liquidação surge a obrigação real. A obrigação efetiva. E no pagamento ocorre a movimentação financeira. Movimentação financeira para quitar a obrigação. Beleza? Movimentação financeira para quitar a obrigação. Então, o que é que a gente tem que saber agora? Vamos entrar em detalhes que são cobrados em prova. Isso aqui é a visão geral. Agora vamos entrar um por um, estágio a estágio, o que é que a gente precisa saber. Então, qual é o conceito de empenho de acordo com a Lei 4.320? Vamos falar agora de empenho. Empenho é o ato da autoridade competente que cria para o Estado obrigação pendente ou não de implemento de condição. Então, repetindo. Empenho é o ato da autoridade competente que, faltou um CRIA aqui, que cria para o Estado, obrigação, pendente ou não, de implemento de condição. Normalmente, o que cai em prova é: será que o empenho cria uma obrigação? Resposta: certo. Será que o empenho cria uma obrigação efetiva? Resposta: errado. Porque a obrigação efetiva só surge na liquidação. Que tipo de obrigação é verificada no empenho? Uma obrigação potencial. Então vamos trazer aqui, ó, que é importante saber isso. Obrigação potencial. Porque lembre-se, no empenho, o fornecedor não entregou nada. Acabou a licitação. Depois da licitação é feita a assinatura do contrato. Quando da assinatura do contrato, logo na sequência, contemporaneamente, é feito o empenho. Ou seja, no empenho, há o compromisso do vencedor da licitação, do contratado, certo? Há o compromisso do contratado em entregar o material. E há o compromisso da administração em honrar a entrega do material. Porque já pensou, o fornecedor chega para entregar 200 computadores, não lembro disso mais não. Não, negativo, tem um contrato, tem um edital, tem um empenho. Então o empenho, ele amarra a administração para quando for na fase seguinte, que é a liquidação, que o material foi entregue e conferido, aí sim eu tenho um vínculo anterior que foi feito no empenho, beleza? Mas ainda não é uma obrigação efetiva, porque ainda não foi entregue nada. Só que o que acontece? Pendente ou não de implemento de condição. A regra é que sempre vai estar pendente alguma coisa. A regra é que vai estar pendente.
Essa é a regra. Só que existem casos, por exemplo, na amortização da dívida, por exemplo, na amortização da dívida, que não vai ter mais nenhuma condição a ser implementada. Vou dar um exemplo. Por que normalmente vai estar pendente uma condição? Porque você empenha e depois o fornecedor vai entregar o material. Essa é a regra geral. Por isso que geralmente vai estar pendente uma condição. Qual é a condição? Entregar o material ou prestar o serviço. Mas existem casos que a condição ela já foi preenchida lá atrás. Por isso que não existe mais nenhuma condição pendente de ser implementada. Aí eu vou dar um exemplo, a amortização da dívida. Hoje, quando a gente amortiza a dívida, quando eu pago o principal do empréstimo, por que que hoje eu estou pagando o principal do empréstimo? Porque no passado eu contrato um empréstimo. Então, na hora que você contrata o empréstimo, você já faz a assunção de dívida na hora da contratação. Ali você reconheceu a dívida contabilmente. Então, não adianta depois, na hora do pagar, você colocar uma série de empecilhos. Não. Na hora que você fez a contratação do empréstimo, você já reconheceu a dívida e assumiu todos os compromissos de pagamento. Quando chega nessa fase do empenho, esse empenho, o empenho da amortização da dívida, é um empenho mais proforme. Por quê? Porque a condição que era você reconhecer a dívida, você reconheceu lá atrás, quando você tomou o empréstimo. Então esse é um exemplo bom para a gente gravar, ou seja, em regra, vai estar pendente o implemento. Existem casos que não existe mais implemento a ser feito. O que é que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que toda despesa orçamentária passa pelo empenho. Ou seja, toda despesa orçamentária passa pelo empenho. Então seria o primeiro item. Toda despesa orçamentária passa pelo empenho. Seria a primeira parte. A segunda parte seria... O segundo item seria... A cada empenho, em regra, é emitida uma nota de empenho. A cada empenho... vírgula, em regra, se emite nota de empenho. Ou seja, a nota de empenho ela não é obrigatória para todas as despesas orçamentárias. Toda despesa orçamentária tem que passar pelo empenho, mas nem toda despesa orçamentária precisa da nota de empenho. Exemplo de despesa orçamentária que não utiliza nota de empenho, despesa com pessoal. Exemplo, despesa com pessoal, não utiliza nota de empenho. Ok? Despesa com pessoal não utiliza nota de empenho. O que mais a gente pode saber? Na hora que você emite a nota de empenho, você tem que identificar o valor empenhado, o crédito disponível após o empenho, o crédito remanescente e o fornecedor. Então, a cada nota de empenho, cadê a nota de empenho aqui? Ó? Nessa nota de empenho aqui, você tem que identificar. Identifica. Quem é que a gente identifica? A gente identifica o valor empenhado, o crédito remanescente, o objeto e o fornecedor. Perfeito?
o valor empenhado, o crédito remanescente, o objeto e o fornecedor. Então, isso aqui é o que você identifica no empenho. Tá bom, pessoal? Até o final desse vídeo, quando a gente falar de pagamento, aí eu volto para falar dos tipos de empenho. Eu vou falar dos tipos de empenho no final dessa gravação, no final dessa aula, beleza? Então aqui a gente conclui os tipos, as características essenciais do empenho, o que você precisa saber. A gente já falou do pré-empenho, só que o pré-empenho ele tem relação com a com a etapa de planejamento, e o empenho tem a ver com a etapa de execução da despesa, beleza? O importante, na hora que você empenha, o crédito é consumido. Por isso que eu coloquei crédito remanescente. Isso aqui faz total relação com isso aqui, ó. Crédito consumido, beleza? Vamos agora então falar sobre liquidação. Então vou apagar aqui, tá? Liquidação. Na liquidação a gente já sabe que é quando surge a obrigação efetiva. Mas o que seria liquidação propriamente dita? Então a liquidação consiste na verificação do direito do credor a partir de documentos comprobatórios. A partir de documentos comprobatórios. Aí vamos lá. O que é que a gente precisa saber em liquidação pensando na prova? A gente precisa saber como funciona essa verificação, que vai ser a nossa primeira parte. E a gente precisa saber depois que documentos comprobatórios são esses. Que eu vou deixar mais para cá. Então vamos nessa. O que é que você verifica e que documentos comprobatórios são esses que você utiliza para garantir a liquidação? Então vamos lá. Então, o que é que acontece? No empenho, só voltando toda a história, foi feita uma licitação, alguém venceu, algum fornecedor, foi feito o empenho, ele se comprometeu a entregar o material e aí ele entrega o material. O que é que você vai verificar? Você vai verificar o objeto entregue. Você vai verificar o que mais? Você vai verificar quem está entregando a origem do objeto. Você vai verificar a quem se deve pagar, certo? Então você tem que verificar basicamente essas três coisas. A origem do objeto, você deve verificar a quem se deve pagar e você deve verificar as condições do objeto. Beleza? Então, vamos lá. O que é que você verifica no estágio da liquidação? O objeto, ou seja, a origem. Você verifica o valor a ser pago. E, por fim, você verifica a quem se deve pagar. Geralmente, quem faz a liquidação na administração pública é um servidor designado como fiscal do contrato. Então, o fiscal do contrato é que garante isso aqui e ele dá o ateste, certo? Isso é importante. A liquidação, ela tem uma palavra forte atrelada a ela, que é o ateste. Vamos colocar aqui outra cor. A liquidação ela pode ser entendida como o ateste. Ou seja, atesto que recebi o material, atesto que o serviço foi corretamente executado. Isso é liquidação. E é agora para fechar os documentos comprobatórios. Quais são os documentos comprobatórios que podem ser utilizados? Então você pode utilizar o contrato ou acordo,
ou ajuste. Você pode utilizar a nota de empenho, porque tem casos que não vai ser necessário o contrato, basta a nota de empenho. Tem casos que você só usa a nota de empenho. E um outro documento que você pode usar seria o comprovante de entrega do material, ou seja, a guia de recebimento do material, ou o comprovante de entrega do material que você tem no almoxarifado. Comprovante de entrega do material. Perfeito? Então é isso. Então com isso aqui, pessoal, não é difícil. Você está preparado para as questões de liquidação. O que é que você aprendeu aqui agora? Você aprendeu que existem casos que a nota de empenho ela pode substituir o contrato como forma de avaliar, comprovar, como documento comprobatório para a liquidação. Ou seja, o que é que a gente empenhou? A gente empenhou que você entregar 20 computadores com a seguinte inscrição, XYZ. O exemplo. Tá, aquilo ali pode ter subido o contrato em determinados casos. Geralmente, agora trazendo realmente, por exemplo, prático, por exemplo, quando algum servidor ele vai fazer um curso, um congresso, não tem um contrato naquele caso. Naquele caso, sem um contrato, a própria nota de empenho e o certificado de conclusão do congresso ou do curso é suficiente para a liquidação. Trazendo um exemplo real e prático da administração pública. E agora vamos falar sobre o terceiro e último estágio, o estágio do pagamento. Então vamos lá, apagar aqui, tá? Então no pagamento, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber o conceito que está na Lei 4.320. Então no que consiste o pagamento? O pagamento é o despacho exarado pela autoridade competente determinado que a despesa seja paga. E o pagamento ele só pode ocorrer após a liquidação. Isso é importante. Só pode ocorrer após a liquidação. Só pode ocorrer após a liquidação. Beleza? E agora, para a gente encerrar a etapa de execução da despesa, eu vou falar para você sobre os tipos de empenho. E eu deixei para falar os tipos de empenho no final da aula, para justamente você entender qual é a relação dos tipos de empenho com os outros estágios, liquidação e pagamento, porque existe relação, sim senhor. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui primeiro. Então o que é que acontece? Tipos de empenho. Primeira coisa. Primeira variável. O valor é estimado e fixo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o pagamento pode ser parcelado? Então essas são as duas variáveis que a gente precisa saber.
Ok? Então vamos nessa. O valor é estimado e fixo. O pagamento pode ser parcelado? Vamos lá. Então, primeira coisa, quais são os tipos de empenho que a gente tem? O primeiro empenho seria o empenho ordinário. O segundo empenho seria o empenho por estimativa. E o último empenho seria o empenho global. Vamos lá, vamos agora responder essa tabela aqui. O valor é estimado e fixo no empenho ordinário? Resposta, sim. No empenho por estimativa? Não. No empenho global? Sim. O pagamento pode ser parcelado no empenho ordinário? Então, ele não pode. No empenho por estimativa, a legislação é omissa. E no empenho global, o pagamento pode ser parcelado? Sim. Agora, olha a minha sacada aqui que eu vou te passar. Por que você pode parcelar o pagamento? É porque você pode parcelar a liquidação. E por que você pode parcelar a liquidação? Porque no contrato você disse que o fornecedor poderá entregar em vários lotes. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos começar pelo empenho global, tá? Você fez uma licitação para entregar 200 computadores. Só que você disse que esses 200 computadores seriam entregues em 4 lotes. Cada lote seriam 50 computadores durante o ano de 2017. Então, durante 2017, você teria 200 computadores e esses 200 computadores você faria o quê? Você teria uma entrega em 4 lotes. Cada lote 50 computadores. Então, você faz o empenho global, porque o valor é fixo. O valor é fixo. E a cada momento que você entrega um lote, você liquida só aquele lote. Então você liquida o primeiro lote de computadores quando for entregue. Liquida o segundo lote, liquida o terceiro lote, liquida o quarto lote. Na medida que você for liquidando cada lote, logo na sequência você também pode pagar parcelado. Ou seja, você consegue liquidar e pagar o primeiro lote, ainda que o segundo, terceiro e quarto lotes nem tenham sido entregues. É assim que funciona o empenho global. Um detalhe que é um cuidado. Normalmente, a gente associa obras, pelo menos em prova, com empenho global. Então, todo mundo aqui sabe que obra, você sabe como começa e não sabe como termina. Mas, para fins de orçamento público, para fins de contabilidade pública, para as provas de concurso, você vai considerar que a construção de estrada, a construção de uma ponte, é um empenho global. Por quê? Porque você vai entregar em fases esse projeto. Por exemplo, numa estrada, primeiro você faz a terraplanagem. Depois você faz a pavimentação e depois você faz a sinalização, a questão da segurança. Você poderia ter 3 etapas aí. Então você poderia usar um empenho global. É como as provas se conduzem. Certo? Só estou falando isso para você, mas a obra a gente não tem certeza qual o valor. Pode até não ter certeza, mas a gente considera em administração pública como empenho global, porque você vai ter várias faixas de entrega. Um empenho por estimativa, vamos para o empenho ordinário primeiro. O empenho ordinário, vamos pegar o mesmo exemplo dos computadores. Você tinha 200 computadores e esses 200 computadores iam ser entregues numa tacada só, ou seja, de uma única vez. Nesse caso, apesar da gente estar falando de computadores, mas mudou uma coisa. No empenho global eu tinha parcelas de entrega. No empenho ordinário eu tenho uma única entrega. Então, quando você tem uma única entrega, você tem um único pagamento. Então, você tem um empenho ordinário. Uma única liquidação, um único pagamento. E agora vamos para o último. Um empenho por estimativa. O que é que você precisa saber por empenho por estimativa? Você não tem certeza do valor. Você tem um chute. Então, o valor desse empenho você não consegue estimar com precisão. Geralmente, quais são os exemplos que você deve saber que caem em prova, que estão também no material? Você tem despesas com diárias e passagens. Você tem despesas com combustíveis, lubrificantes. Você tem despesas com telefone, despesas com água, despesas com fretes. Né? Então, tudo isso são empenhos por estimativa. Só que tem mais um segredo para você saber por empenho por estimativa. Então, espero que não tenha restado nenhuma dúvida de empenho ordinário, empenho por estimativa e empenho global. Vamos falar agora do empenho por estimativa, um detalhe que é importante. Então, deixa eu apagar aqui agora. E a gente já encerra essa aula. Então, o que é que a gente precisa saber sobre o empenho por estimativa? Além do que a gente já viu aqui. Situação. Vamos supor que no dia 10/1 você faz o empenho por estimativa no valor de 10.000. Beleza? Isso aqui foi a conta de luz.
do órgão. Aí o que é que acontece? No dia 2 do 2, pode ocorrer as seguintes situações aqui. Certo? No dia 2 do 2 pode ocorrer as seguintes situações. Situação 1. A conta veio 11 mil. Situação 2. A conta veio 10 mil. E situação 3. A conta veio 9 mil. A fatura. Certo? O boleto da agência da companhia de energia elétrica. 11, 10 e 9. O que é que você faz em cada situação dessa? Eu vou te dizer o que é que você não vai fazer para começar a história, que é o que é cobrado em prova. Não faça isso. Você não pode cancelar o empenho só por causa disso. Aí vamos abrir um parênteses. O empenho, qualquer empenho, seja o ordinário, o estimativo ou global, você pode cancelar a qualquer momento se for detectado erro. Você errou o nome do fornecedor, você errou o objeto, você errou o valor. Você cancela e emite um novo empenho. Porém, no empenho por estimativa, você não pode cancelar esse empenho, porque está tudo certo. A única coisa que está variando é o valor. Nesse caso, o que é que o manual CIAF, o que é que o manual de contabilidade determina que você faça? Então vamos lá. Se você tinha 10 mil, que era o valor, e veio um valor maior, então você vai fazer um reforço de empenho. Aqui não precisa fazer nada. E no empenho, quando for o valor menor, você faz uma anulação parcial de empenho. Anulação parcial. Então isso é importante. Isso aqui, nenhum desses 3 casos configura anulação total. Ou seja, quando você está fazendo empenho por estimativa e você só tem uma variação no valor, que é o que você já imaginava que ia acontecer, porque a luz pode dar mais caro ou mais alta a energia, pode dar mais caro ou mais barata. Se der mais caro, você faz um reforço do empenho. Se der mais barato, você faz uma anulação parcial. O que é que você não pode fazer em hipótese nenhuma? Anulação total. É isso que é cobrado em concurso. Beleza? E aí, pessoal, com isso aqui a gente encerra essa parte sobre tipos de empenho, né? E com isso aqui a gente encerra a etapa de execução. Daqui a pouco a gente volta com a última etapa. Até daqui a pouco.